Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Eu tomo o Provérbio 23, verso 7, para a nossa reflexão nesta manhã. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Existe uma verdade profunda neste versículo, nesse provérbio. E nós podemos tirar uma riquíssima lição aqui sobre a nossa atitude mental, a forma como nós encaramos a vida, a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós vemos a Deus, a forma como nós vemos a nós mesmos, a forma como vemos a cura, a salvação e qualquer outra bênção divina. Tudo que você recebe ou deixa de receber, em grande parte, é afetado pela forma como você vê. Se você entra em uma fila de oração para receber a cura ou uma ajuda, ou seja o que quer, seja o que for, mesmo quando você dobra os joelhos para orar, se você vai receber ou não, depende da forma como você imaginou a si mesmo, da forma como você imaginou a Deus. Não importa, como disse Henry Ford, não importa se você acha que você vai vencer ou se você acha que você vai perder. De todos os modos, você está certo. Por quê? Porque como imaginou na sua alma, assim é. O profeta desta era nos disse: se você tomar uma atitude mental correta em relação a qualquer promessa de Deus, Deus fará que ela se cumpra. Ele também disse: expectativa. Você receberá aquilo que você espera. Deus sabe que é assim, o diabo sabe que é assim, mas nós, eu diria, a grande maioria de nós não tem uma consciência de forma profunda sobre isso. Nós apenas pensamos, não, é de acordo com a fé. Sim, é claro que é de acordo com a fé. Mas o que é que domina, controla a quantidade de fé que nós conseguimos colocar em ação? É a nossa expectativa. Se você acredita que você vai vencer, então essa sua crença libera a sua fé. Mas se você acredita que não vai vencer, então esta crença, ela amarra, prende a sua fé. Agora, o que é que faz uma pessoa acreditar que ela vai vencer ou acreditar que ela vai perder? É o tipo de informação que ela recebe. Então, quando Israel chegou diante da terra prometida, Israel recebeu a informação dos 10 espias que os habitantes daquela cidade eram gigantes. E eles eram como que gafanhotos, insetos. Então, esse tipo de informação fez com que o povo acreditasse que eles não eram capazes de possuir a terra. Mas por que Josué e Caleb foram diferentes? Porque Josué e Caleb não estavam olhando para o tamanho dos gigantes ou para o tamanho deles mesmos. Eles estavam olhando para o tamanho de Deus. Eles estavam olhando para o quanto que Deus é capaz de guardar a sua palavra. Então, a forma como você olha, ou mesmo aquilo que você olha, como eu sempre digo, o que controla a nossa noção de realidade é aquilo no que olhamos, a interpretação que damos para aquilo que vemos e também o que decidimos fazer a respeito. Então, Israel olhou para o tamanho do gigante. Então, eles tiveram uma interpretação.
acerca do que eles viram, que eles não eram capazes de vencer o inimigo. E então, o que eles decidiram fazer foi murmurar e desejar voltar, qualquer coisa, menos lutar. Mas Josué e Caleb foram diferentes. Eles não olharam para o tamanho dos gigantes. Eles olharam que a terra prometida estava lá, tal qual Deus havia prometido. E eles sabiam que o Deus que abriu o mar e matou o exército de Faraó, o Deus que trouxe todas aquelas pragas no Egito, o Deus que fez brotar água da rocha, cair pão do céu, aquele Deus era mais do que capaz de fazer qualquer outra coisa. Aquele Deus, ele velava sobre a sua própria palavra. E se aquele Deus disse que a terra era deles e que eles podiam pegar, então Josué e Caleb sabiam que Deus cumpriria a sua palavra. Então, como eles imaginaram, assim foi. O grupo todo de Israel, que olhou para o tamanho dos gigantes, as dificuldades, e eles imaginaram que não entrariam, assim sucedeu. Porém, Josué e Caleb, que olhou para a veracidade da palavra de Deus, Deus disse que a terra era deles e que era para eles ir possuir a terra. Então, eles creram no que Deus disse. Creram que Deus cumpriria sua palavra. E assim sucedeu. De modo que, como você imagina na sua alma, assim é. Se você entra na batalha acreditando que você vai perder, você vai perder. Mas se você entra na batalha crendo que vai vencer, você vai vencer. Por isso o profeta disse na mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Olha, se essa é a próxima coisa que você tem que fazer, então entre com toda a coragem dizendo: eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer. A palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O seu coração é perfeito para com Deus, se você crê nele. Se tem uma coisa que Deus ama, é ser crido e obedecido. Se você quer desagradar a Deus, então duvide dele. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o diabo quer falar que você não tem fé. Mas o profeta disse na mensagem Patriarca Abraão, creio que parágrafo 19, disse que se você é semente de Abraão, a fé que estava em Abraão está em você. Então Deus, através do profeta, diz que esta fé está dentro de você. O diabo diz que não está. Então, em quem você vai acreditar? A palavra diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. A tal ponto que o apóstolo São Paulo, em Romanos 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não anda mais segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito. Uma prova disso é que o Espírito te faz sentar todos os dias para ouvir e meditar sobre a palavra de Deus. Uma pessoa que não anda mais segundo a carne não é uma pessoa que não comete mais erros. Não é isto. Enquanto você estiver em uma forma humana, em um corpo humano, você sempre cometerá erros e falhas, mas você não deve olhar para isso. É o que diz o profeta na mensagem Unidade, parágrafo 33. Por que você não deve olhar para esses erros e falhas? Não, você errou
corrija, peça perdão a Deus e lembre-se que há um sacrifício 24 horas por dia por você, ali no trono de Deus, fazendo intercessão por você, para que esses pecados nem cheguem diante de Deus. Deus olha para você e te vê limpo, justificado. Então nenhuma condenação há para você. Agora, você tem diante de você o Mar Vermelho. Você tem diante de você um Golias. Você tem diante de você os filisteus. Bom, para Sansão Deus deu uma queixada. Para Moisés Deus deu uma vara. Para cada guerreiro, lutador como Davi, Deus deu uma funda. Agora, e para você e para mim, o que Deus deu? Deus nos deu a maior arma que Ele tem, a palavra, a promessa. Ele disse, quando orardes, crede que recebereis e tê-lo-eis. Ele disse, se disserdes esta montanha, mova-te, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará, você o terá. Essa é a maior arma. Você não precisa de nada maior do que isso. Tudo que você precisa é falar a palavra. Ou então, faça uma oração. A oração é a maior arma que o crente tem para usar. A nossa maior herança é a promessa, é a palavra. E a nossa maior arma é a oração. Então, não tenha medo. O medo é a pior coisa que o diabo pode colocar na pessoa. Mensagem O Caminho de Deus feito para nós, parágrafo 9. O profeta diz, você poderia ter câncer, mas se você não tivesse medo, você não estaria tão ruim. Deus pode resolver isto. Então não tenha medo. Não existe razão para medo. Deus sabia que nós enfrentaríamos todas essas lutas. Deus sabia que você enfrentaria essa luta que você está enfrentando. Mas Ele deu tudo o que você precisa. Tudo que você precisa não está ali ou acolá, ou dentro do pastor mais santo, ou do irmão mais consagrado. Não, tudo que você necessita para vencer está dentro de você. É só você crer na arma que você tem. E entre com toda a coragem dizendo, eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer. E você vencerá. Creia no que Deus disse e você vencerá. Porque Deus não permite vir nenhuma luta acima da nossa capacidade. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não importa quão grande seja o obstáculo, maior é aquele que está dentro de nós do que aquilo que está no mundo. Você tem tudo o que você precisa. Creia nisto. É só disso que você precisa. Crer na arma que você tem. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.